Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Vou ler mais uma vez. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Em algumas outras traduções, essa parte final está escrito: é Deus que sustenta a minha alma, a minha vida. Eu pergunto, você crê que Deus é o teu ajudador? Você crê que Ele sempre está de mão estendida para te ajudar e operar o sobrenatural na tua vida? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Você crê nisso? Crê que Ele também vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, nos reunimos, ó Pai, para te adorar, para te cultuar, para te bendizer. E a tua igreja agora te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua e o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Quando uma pessoa se sente sozinha, solitária, não é? E às vezes ela pode de fato estar sem ninguém à volta, ou até mesmo pode estar rodeada por familiares, ou no trabalho rodeada por pessoas, mas quando a pessoa se sente só, o sentimento da solidão traz consigo algumas consequências, não é? Tanto psicológicas quanto físicas. As consequências psicológicas vão do estresse, a ansiedade, a depressão, e consequências físicas chegam ao ponto de gerarem hipertensão e até problemas cardiovasculares. Isso tudo estou lhe dizendo com base numa matéria que eu li hoje. E eu quero ler para você só um parágrafo que diz assim: por ser um sentimento, a solidão varia muito de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é certa, não escolhe gêneros, nem tampouco a idade. E o percurso de vida, sobretudo quando marcado por, entre aspas, experiências negativas nas relações com os outros, pode ser determinante para uma maior vulnerabilidade à solidão, diz Marta Calado, psicóloga na Clínica da Mente. Deus, sabendo disso, não é de hoje, não é? Desde que o mundo é mundo, o Senhor deixa claro então que Ele sempre está conosco. Ainda que não esteja conosco o marido, a esposa, o filho, o colega, o amigo, diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus nunca te deixa só. Deus não nos quer ver solitários. Deus quer estar conosco e estar conosco o tempo todo. E nós vemos isso várias vezes ao longo da Escritura, mas eu quero ler um texto só, que é o de Isaías 43. Vai lá comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Nós temos vários textos, né? Abra aí Isaías 43, nós vamos ler o versículo 2. Nós encontramos lá no livro de Gênesis, encontramos nos livros de Moisés, encontramos em Josué Deus dizendo: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não passes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Esse de Isaías 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Aqui as águas, os rios, o fogo representam problemas, representam aflições, representam angústias, adversidades. Deus então está conosco em todo o tempo. Ainda que não vejamos, Ele está conosco. Temos exemplos disso no tempo de Noé. Qual foi a grande adversidade que Noé enfrentou? O dilúvio. Foi muita água ou não foi? No tempo dos amigos de Daniel na Babilônia, eles foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. No dilúvio, Deus estava com Noé. Foi Deus que fechou a porta da arca. Depois, foi Deus que mandou, no devido tempo, Noé e sua família saírem da arca. Também, quando os 3 amigos de Daniel são lançados na fornalha, Deus estava com eles, e o rei olhou, perguntou: mas peraí, não foram 3 os que nós lançamos lá? Eu estou vendo 4, e um parece o Filho dos Deuses, era o próprio Senhor, que foi lá para guardar os seus servos. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Ele está com você. Ainda que hoje você enfrente angústia, aflição, problema, adversidade, Deus está contigo. Mas Ele está conosco, e Ele fica parado? E Ele fica sem fazer nada? Ele fica inerte? Claro que não. Ele está conosco, e Ele, de maneira clara, ao longo da Escritura, vemos que Ele quer o nosso bem. Aliás, está até escrito que os pensamentos dele a nosso respeito são de bem, são de paz. O maior interessado em nosso bem, em nos abençoar, é Deus. E nós encontramos ao longo da Escritura a palavra deixando claro que Deus nos ajuda. Você já contou com a ajuda de alguém para algo? Você estava, por exemplo, pegando algo pesado que você não conseguia, e veio alguém e te deu ali uma mãozinha. Não é bom isso? Não é bom, por exemplo, mulher, quando você está lá fazendo aquela faxina, lavando a louça, por exemplo, está lavando a louça e o marido chega e vai secando e guardando? Fica a dica para você, marido. Quando você está lavando a roupa e o marido vai lá e vai estendendo, que ajuda boa, não? Enfim, quando se precisa de ajuda e alguém ajuda, isso é ótimo. Você está desempenhando uma tarefa lá, é muito trabalho, é muita coisa, chega lá um colega de trabalho e dá aquela força, termina o serviço mais rápido. Se com a ajuda humana, seja do marido, da esposa, de um colega, já ajuda bastante, imagina com a ajuda do Todo-Poderoso. Se aqui na terra tem gente que nos ajuda com um poder limitado, já quebra um galho grande, imagina quando o Altíssimo ajuda. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Ele quer te ajudar tanto, Ele quer fazer tanta coisa na tua vida. O texto que lemos no início da mensagem, Davi estava num momento de angústia. Ele estava sendo perseguido por Saul, e aí ele foge, e em determinado momento ele vai para o deserto de Zif, numa montanha. E o povo habitante daquele lugar, quando viu chegar Davi e os homens que com ele estavam, foram correndo avisar a Saul e disseram: olha, Davi está aí. E aí Saul juntou o exército e disseram: vamos lá prender Davi. E é nesse momento que Davi recebe a notícia que o Espírito Santo toma, e ele compõe esse salmo, em que ele declara de maneira clara: Deus é o meu ajudador. É Deus que me ajuda, é Deus que o ajudou. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus também quer te ajudar, viu? Deus também quer te ajudar. Deus ajudou Davi e o livrou e o guardou. Deus também vai te livrar. Vá comigo, vamos ver alguns exemplos disso. E o primeiro texto que eu quero ler é o primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Deus ajudou Davi. Deus o livrou. Olha o que o Espírito Santo disse através de um dos soldados de Davi. Primeiro Crônicas, nós vamos ver algumas referências, então se você for rápido de endereço, vá acompanhando. Se não for tão rápido, vá anotando, depois em casa com calma você confere. Primeiro livro de Crônicas 12, versículo 18, diz assim: então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda. Se a ajuda de um homem já conta muito, olha o que diz mais aqui: pois que teu Deus te
ajuda. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é o teu Deus que te ajuda. O Senhor ajudou Davi, o guardou, e o salvou, e o livrou. Deus vai te ajudar, e vai te salvar, e vai te livrar. É você que sabe as angústias que está vivendo. É você que sabe as aflições que enfrenta. É você que sabe os problemas que está enfrentando. E o Senhor não quer ver você sozinho, solitário. Ele quer te ajudar. Eclesiastes 4, vá lá comigo. Olha que palavra gloriosa. Eclesiastes 4. Eu vou ler os versículos 9 e 10. Vá lá comigo. O Senhor não quer o povo dele solitário, sozinho. Pelo contrário, Ele quer estar junto conosco. Ele quer ter conosco um relacionamento íntimo. Eclesiastes 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Oh, querido, o Espírito Santo quer estar com você o tempo todo. Ele quer te ajudar. É melhor serem dois do que um. Se porventura você cair, ele nunca cai. Ele não, ele é o Todo-Poderoso. Mas se porventura você cair, ele levanta, ele ajuda, ele fortalece. Nós não podemos estar só, o Senhor quer estar conosco. E ele ajudou não só Davi. Vá comigo lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Vamos ver aqui outra ocasião que ajuda do mesmo jeito que no tempo de Davi, também foi sobrenatural. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 12. Enquanto você encontra aí, eu vou fazer um resumo da história largas passadas para lermos aqui o texto. Samuel foi filho de Ana e de Eucana, resposta de oração, você conhece a história, né? Ana faz um voto com Deus, e depois que o menino cresce, desmama, ela leva ele para ele morar no tabernáculo, aos cuidados de Eli, que era o sumo sacerdote. Mas os filhos de Eli eram dois prostitutos, ladrões, infiéis, fizeram tudo ao contrário do que Deus havia estabelecido em sua palavra. Houve uma batalha contra os filisteus. Na primeira batalha morrem 4.000 soldados de Israel, e eles pensam: perdemos porque a arca da aliança não estava aqui, e a arca representava a presença de Deus. Mandaram então buscar em Siló a arca, e a arca deveria ser carregada no ombro dos sacerdotes, e assim o fizeram. Quem eram os sacerdotes? Ofne e Finéias. A arca foi, o móvel foi para o campo de batalha, mas a presença de Deus não foi, porque a presença de Deus está, Deus é santo, e ele vai com quem é santo também, e não foi. Chegando no campo de batalha, houve um segundo embate, e dessa vez morrem 30.000 soldados de Israel, o inimigo morre, o Ofne, o Finéias, os filisteus levam a arca. Quando colocam em seu templo, diante dos pés da imagem de Dagon, no dia seguinte Deus derrubou a estátua de Dagon diante da imagem de escultura, porque ainda que o povo de Deus peque, Deus não deixa o inimigo escarnecer, porque Deus continua sendo Deus. Deus manda uma praga de hemorroidas na cidade dos filisteus, eles se veem obrigados, depois da orientação de um de seus sacerdotes, a devolverem a arca. Fazem então uma carroça nova, com vacas novas que nunca puxaram nada, colocam a arca em cima, pegam uma caixa e enchem com ofertas de ouro, imagens de hemorroidas, e despacham sentido Israel. Essa carroça chega numa cidade chamada Bet-Semes, que já era do território de Israel. Aqueles homens de Bet-Semes não têm temor de Deus, e eles abrem a tampa da arca, o propiciatório, para ver o que tinha dentro. Se eles consultassem a palavra, eles saberiam, sem abrir, que dentro estavam as 2 tábuas da lei, um pote de ouro com maná e a vara de Arão que floresceu. Mas eles tiram a tampa, e por essa desobediência, por essa profanação, Deus extermina de uma só vez 50.000 homens de Bet-Semes. Aí o temor vem sobre todos. E aí todos vão a Samuel e dizem: Samuel, ore por nós. Ore por nós, porque Deus está irado, ele matou 50.000 homens da nossa cidade. E aí Samuel diz: tá bom, agora vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que se arrepender. Tem que se arrepender dos pecados, tem que servir a Deus de todo o coração, tem que tirar as imagens de Baal, tem que se arrepender dos pecados. Vocês querem fazer isso? E eles disseram: queremos. Então, disse Samuel: vamos todos lá a Mispa, eu vou orar por vocês. Se reúnam lá.
Quando chega lá, o povo jejua, o povo ora, o povo se arrepende e Deus vai perdoar o seu pecado. Mas quando os filisteus ouvem, o povo de Israel está lá na cidade de Mispa, eles se reúnem e vêm com um exército gigantesco contra o povo de Israel. E é nessa oportunidade que o povo vai dizer: Samuel, não pare de clamar por nós, os filisteus estão vindo, nós vamos morrer, o exército deles é numeroso. E aí Samuel para de orar, vai ao curral, pega um cordeiro de 1 ano que ainda mamava, apresenta em sacrifício a Deus e ora, e diz o texto que Deus aterrorizou os filisteus, trovejou, houve grande trovoada. Diz o Joséfo no seu livro A História dos Hebreus, Deus abriu um buraco na terra, engoliu os filisteus se vê apavorados, os que restaram fogem, o inimigo bate em retirada e o povo de Israel vai para cima deles e os vence e os derrota. É então que depois dessa grande vitória, é então que depois desse grande livramento, é então que depois dessa ajuda poderosa do Altíssimo, você encontrou 1 Samuel 7:12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Levante a mão e declare: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Diga: até aqui o Senhor me ajudou, e Ele vai continuar te ajudando, Ele vai continuar te guardando, Ele vai continuar te livrando, porque o Senhor é o nosso ajudador. O texto diz que os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque a mão do Senhor era com Samuel todos os dias. Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. As cidades que o inimigo tomou foram restituídas porque Deus ajudou, e Deus vai te ajudar também. Eu não sei quais são os inimigos que você está enfrentando. No tempo aqui bíblico eram os filisteus, e os teus inimigos: pastor, é uma doença, é uma enfermidade, é um problema emocional, sentimental, financeiro. Eu não sei, eu sei que Deus quer te ajudar, Deus quer operar. Pastor, é só um milagre, foi o que Deus fez aqui. Deus ajudou o povo dele, Deus vai te ajudar também. Diga para a pessoa que está ao teu lado: mas seja Samuel, tá? Como assim, pastor, ser Samuel? Samuel era irrepreensível, ele não era perfeito, né? Eu e você também não somos, mas ninguém tinha isso para falar do Samuel. Quando o povo lá na frente vai pedir um rei, e Deus diz qual é o rei, e ele unge o rei, ele vai chamar o povo depois e dizer: digam o que vocês têm a falar contra mim. Alguém tem alguma coisa para dizer? Fale. Vou ler o capítulo 12. A quem eu roubei? A quem eu defraudei? A quem eu tomei o jumento? A quem eu tomei o boi? De quem eu peguei a ovelha? Por acaso eu não agi com justiça? E todo o povo a uma só voz vai dizer: você agiu com justiça, você sempre foi fiel a Deus. É por isso que Deus sempre ajudou Samuel. Diga para a pessoa que está ao teu lado: seja como Samuel, seja fiel a Deus, persevere, faça o que é reto, seja um homem ou mulher de oração, porque o Senhor te ajudou e vai continuar te ajudando. Agora vamos ver um outro exemplo. Tempos depois, segundo Crônicas 26, vamos ver o exemplo de alguém que foi maravilhosamente ajudado. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, vou ler a partir do versículo 4, que fala do rei Uzias, que diz assim, segundo Crônicas 26, 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque Deus-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, entre os filisteus, e Deus o... Misericórdia, você não encontrou o texto não. Quem está vivo, diga amém. Amém. Só quem está dormindo, diga amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus o ajudou. Toda a batalha que ele travou, Deus o ajudou, e Deus vai te ajudar também nessa batalha que você está travando. O pastor é inimigo de todo lado, e adversidade de todo lado. Deus está com você e vai te ajudar e vai te dar vitória. Se você não crê, ninguém vai crer não. Se você deixar a solidão tomar conta, a depressão pega, a angústia chega, o estresse chega. Deus está conosco e Ele nos ajuda. Uzias o buscou,
Deus o ajudou. Olha o versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas, e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi, diga assim comigo, maravilhosamente ajudado. Deus o ajudou maravilhosamente. Deus também vai te ajudar. Pastor, mas no meu caso é só um milagre, e é Deus que faz milagre, e Ele vai te ajudar, creia nisso. Só que diferentemente do Samuel e do Davi, Uzias, diz o final do versículo 15, até que ele se tornou forte. Nós vemos na vida de Davi, do início ao fim, sendo ajudado por Deus. Teve um momento de falhas? Teve, não é? A Bíblia não esconde os pecados de ninguém. Samuel também foi ajudado por Deus do início até o final da vida, porque reconheciam a vitória vem de Deus, a glória de Deus, é Deus que me ajuda, é Deus que vai à frente, é Deus que me fortalece, é Deus que me dá graça, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Uzias experimentou isso tudo, Deus o ajudou e o ajudou maravilhosamente. O homem se torna poderoso, ele comanda um exército de quase 400 mil homens, ele se torna rico, se torna próspero, não é? Ele se torna grande. Só que quando ele alcança tudo isso, ele não guardou o coração. Ele deixou de reconhecer que se ele chegou onde chegou foi porque Deus o ajudou, o abençoou, o guardou, o livrou. E por isso que diz o versículo seguinte, que houve soberbo, orgulho no coração dele, e por autoritarismo ele entra no templo se achando a última bolacha do pacote, leva incenso e deixando claro ao sacerdote: quem manda aqui sou eu, faço o que eu quero. Perdeu o temor no coração, perdeu a reverência, deixou Deus de lado. E continua a leitura que você vai ver que naquele mesmo instante veio lepra sobre ele, e ele, tomado de lepra, vai ser afastado do trono, do reino, vai para uma casa de campo e vai morrer lá. E os fins dos dias vão ser trágicos. Querido, Deus até aqui te ajudou e Deus vai continuar ajudando. Guarda o teu coração. Pastor, mas eu estou enfrentando tanta luta, tanto inimigo, tanta adversidade. Saiba que Ele está com você e Ele vai te ajudar. Ele não vai te desamparar. É promessa dele. Isaías 41, vamos ler essa promessa. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Nós vamos ler os versículos 10 e 13. Isaías 41, versículo de número 10. Que promessa gloriosa. Porque não temas, porque eu sou contigo. Você encontrou? Isaías 41, 13. Porque não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você já reparou que tem situações, parece que as nossas forças acabam, tem situações que nos colocam medo, tem situações que nos apavoram, porque quando o problema nós sabemos resolver, fica fácil de lidar. O difícil é lidar com algo que está além da nossa alçada, que não sabemos como. Quando não sabemos como, Deus sabe. Então nós temos que ter uma certeza: Deus é comigo, Deus vai me ajudar, Deus vai me sustentar, Deus vai me fortalecer. E querido, é Ele que te esforça, é Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta. Versículo 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Levanta a mão direita e diga: pode me ajudar, Senhor. Diga: eu não vou soltar a tua mão, meu Deus. Não sei se você lembra daquele louvor antigo já, que dizia assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, faz o quê? Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Louve, declare: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai na fé, segurando na mão do Todo-Poderoso, porque é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai à tua frente, é daqui para a glória. O caminho pode ter adversidade, luta, mas Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar vitória. Diga para a pessoa que está ao teu lado, para de ser molenga, viu? Para de murmurar, para de reclamar. Molenga não conquista nada. O complexado, o inferiorizado, você já reparou que você sabe que tem gente que o pensamento é de vitimista. Ó céu, ó terra, ó vida, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Nem assim nem Deus vai te ajudar. Deus não responde a vitimismo, a derrotismo, Deus responde a fé. Né? Você tem que acreditar, Deus é comigo, Ele vai me ajudar e essa história vai mudar. Agora fica, meu Deus, lamentando, murmurando, você vai ficar sozinho, chupando o dedo, chorando e sofrendo. Não, Deus quer ver gente de fé. Davi creu, correndo risco de morte. Samuel correu risco de morte. Quantas batalhas acabamos de ler aí que Uzias lutou, mas Deus os ajudou. E agora é a minha, a tua vez. Deixa de ser molenga, deixa de murmurar, deixa de reclamar. Deus, repito, Deus só vai fazer o impossível. O possível somos nós. Tem gente que não tem fé nem para vir no culto, não se esforça para nada. Não é? Ô, pastor, meu trabalho, nem que você venha no amém, mas venha. Não é? Está cheio de crente 6 horas. Já disse várias vezes, não é pecado pedir oração, não. A gente vê na Bíblia Jesus pedindo oração. Vê Paulo pelo menos em 5 cartas pedindo oração. Não é pecado pedir oração, não. Eu peço, ore por mim. Eu oro por vocês também. Não é pecado pedir oração, não. O crente 6 horas é aquele que só pede oração para os outros, mas ele não assume a postura de oração. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ah, não, vou na igreja, ora por mim. Não, vou fazer uma campanha, faz por mim também. Mas ele não vem, não se esforça. Não, querido, Deus quer ver o povo dele perseverando na fé. Deus quer ver o povo dele crendo. Deus quer ver o povo dele acreditando. O Espírito Santo habita em mim e ele me ajuda. Ele vai te ajudar, mas ele vai fazer o impossível. Romanos 8, vamos agora para o Novo Testamento. Agora é a nossa vez, minha gente. Romanos 8, versículo de número 26. Vai lá comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Eu vou ler só a primeira parte que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, falando do Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Davi não fez nada sobrenatural. Samuel não fez nada sobrenatural, Uzias não fez nada sobrenatural. Quem faz o sobrenatural é Deus. Ele ajuda quem crê nele, quem busca nele, quem busca ele, quem confia nele. Volta lá comigo no Salmo 54, onde começamos a mensagem. É o Espírito Santo que está conosco e que nos ajuda. O mesmo Espírito Santo que susteve a Davi, que o fortaleceu, que ajudou. O mesmo Espírito que sustentou e fortaleceu a Samuel, a Uzias e os ajudou, é o mesmo que vai nos ajudar. Salmo 54, versículo 4, onde começamos a mensagem, diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Ele corria risco de morte, corria, mas ele creu em Deus, ele confiou em Deus, e Deus o livrou, e isso virou testemunho, e assim Deus vai fazer na tua vida. Salmo 37, volta aí algumas páginas, versículo 39. Salmo 37, versículo 39, também é Salmo de Davi. Salmo 37, versículo 39 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Querido, angústia todo ser humano tem.
Agora, se não for buscar a Deus, a depressão vai pegar e vai arrebentar. Vivemos uma geração depressiva. O remédio mais vendido desse país é Rivotril. O negócio é seríssimo, não é brincadeira não, não é? É seríssimo, as angústias vêm, mas o Senhor é o nosso ajudador, Ele está conosco. Já tem pesquisa científica dizendo que a oração equivale a uma sessão de terapia. Você tem noção do que é isso? Gente que vai pagar caro para ter o acompanhamento de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo, e o psicólogo dos psicólogos é o Senhor. Ô querido, um profissional humano vai ajudar? Sim, ele vai ajudar naquilo que ele conhece, naquilo que ele sabe. O medicamento pode ajudar em alguma coisa, só que nós temos o médico dos médicos, nós temos aquele que conhece o íntimo e profundo do nosso coração. E Ele não só conhece, Ele também nos ajuda. Versículo 40, e o Senhor os ajudará, e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Oh glória, é o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai te livrar e vai te salvar, e se você confiar nele, se prepare, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, o Altíssimo não vai te deixar nem te desamparar, e você vai poder declarar, eu confio no meu Deus, porque é o meu Deus que me ajuda. Davi entendeu isso, Davi viveu isso, e agora é a nossa vez. Hebreus 13, vá lá comigo na carta aos Hebreus. Agora é a nossa vez. Deus quer ver o povo dele crendo e confiando nele. O Espírito Santo, o Paráclitos, é o nosso ajudador. Se você ler, abra aí Hebreus 13, vou ler os versículos 5 e 6. Se você ler lá João, quando o Senhor Jesus fala do Paráclitos, no capítulo 14, versículo 26, nessa tradução que é Almeida, revista e corrigida, diz assim: mas quando vier aquele Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Na Almeida atualizada está escrito ajudador. Olha que coisa tremenda. Mas aqui em Hebreus 13, versículos 5 e 6, está escrito assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, olha o versículo 6, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Levante as suas duas mãos e declare, o Senhor é o meu ajudador. Declare com confiança, com ousadia, o Senhor é o meu ajudador, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Ajuda é auxílio, é socorro, é fazer um favor a alguém, e o Todo-Poderoso quer fazer tudo isso na tua vida. É dele que vem o socorro, é dele que vem a ajuda, é dele que vem a salvação, é dele que vem o livramento, é dele que vem a vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O Senhor é o nosso ajudador. Diz que Deus é o nosso ajudador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que habita em nós, Ele é o nosso ajudador. Ele que nos ajuda, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece. E Ele quer te ajudar. E Ele tem poder para fazer o sobrenatural. Nós temos que reconhecer isso, que dependemos dEle, que precisamos dEle. Ele nos esforça, Ele nos ajuda. Quando as nossas forças acabam, Ele renova as nossas forças. Quando as angústias e as adversidades chegam, nos apavorando, Ele traz refrigério à nossa alma. E Ele nos tranquiliza dizendo, calma filho, eu estou com você. E aí, quando pensamos que nada vai mudar, Ele age de maneira sobrenatural. Ele é o nosso ajudador. Ele é o sustentador da nossa vida. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. A nós cabe nos encher a cada dia mais da presença dEle. E buscá-lo. Davi buscou, Samuel buscou. Enquanto Uzias buscou, o Senhor o ajudou. E se nós buscarmos, Ele também habita em nós, nos fortalecerá e nos ajudará, nos guiará em veredas de justiça, nos guiará em verdade. Se confiarmos nele, Ele guardará o nosso coração. Minha gente, nós estamos no tempo de fim.
É tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de se fortalecer no Senhor. Ele não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O Espírito Santo é o mesmo. Eu não sei quais são as angústias que você tem enfrentado. Você só sai daqui com elas se você quiser. O Espírito Santo tem o poder de entrar no mais íntimo e profundo do nosso ser. Você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, para o Espírito Santo agir, nós temos que orar, nós temos que crer, nós temos que pedir.